ter, né, as bases, a história do presbiterianismo, né? Porque ortodoxia sem prática não leva a lugar nenhum, né? Conhecimento sem prática não serve para nada. Então nós precisamos de conhecer e praticar a palavra do Senhor nosso Deus. Nessas 1072 páginas que João Calvino escreveu, né, das Institutas, ele começou falando sobre o conhecimento de Deus, depois o conhecimento do homem, depois o decálogo, né, que são os 10 mandamentos, depois ele falou sobre justificação, depois ele falou sobre o credo apostólico, depois ele falou sobre um assunto que é assim, para muitas pessoas até um tabu, né? Predestinação, né? Muitas pessoas têm dificuldade para compreender e aceitar a predestinação, né? E depois sobre sacramento e liderança. E quando ele trabalha essa questão da liderança, ele não trabalha essa questão da liderança só liderança de igreja, não. Ele sonhava muito alto, ele sonhava dos filhos da igreja sendo preparado para estar à frente da igreja, mas sendo preparados também para assumir postos na sociedade, porque ele acreditava que a transformação viria realmente através dos filhos da igreja, mas não dos filhos da igreja dentro da igreja, mas dos filhos da igreja fora da igreja, ocupando altos cargos na sociedade, para que pudesse haver transformação em toda a sociedade. E é por esse motivo que nós vamos ensinar os nossos filhos e orar pelos nossos filhos, para que eles estejam ocupando esses cargos aí na sociedade. Não sejam as pessoas do mundo que ocupem os melhores cargos na sociedade, mas que eles possam estar influenciando como advogados, juízes, promotores e outras instâncias também, né? Que sejam cristãos que estejam ali para fazer a diferença, né? Então, João Calvino tinha essa visão. E quando se falava a respeito, né, ele foi um grande comentarista das Escrituras. Aliás, todos esses 4 volumes, essas 1072 páginas, ele trata de todos esses assuntos, mas sempre, né, ali, muito fiel à palavra do Senhor nosso Deus. Ele diz assim: você quer saber a respeito de Deus? Leia a Bíblia, né? Quer saber a respeito de Deus? Estude a palavra de Deus. Quer saber a respeito do homem, né? Estude a palavra de Deus, leia a palavra do Senhor nosso Deus, né? E às vezes nós queremos saber a respeito de nós mesmos, descobrindo por tantos outros caminhos, né? Quando nós temos a palavra do Senhor nosso Deus nas nossas mãos. Uma das coisas que ele observava também era a importância de se conhecer a palavra do Senhor nosso Deus, lendo, mas também observando os aspectos históricos e filosóficos, né? Por que ele dizia isso? Porque nós precisamos saber o contexto, né? Qual é o contexto em que isso está acontecendo, né? Qual foi o contexto que isso aconteceu, né? Porque dependendo do contexto tem um sentido, dependendo do contexto tem outro sentido, né? Hoje, se nós lemos a palavra do Senhor, o nosso Deus, né, no Novo Testamento, olhando para essa questão da mulher e da importância da valorização da mulher, né? E Paulo falando lá em Efésios a respeito da família, inclusive da mulher também, né? Ele faz uma abordagem que, se nós olharmos lá para o Antigo Testamento, nós não vamos compreender muito bem isso. Se olharmos para a situação da família, né, no Antigo Testamento, nós vamos ter alguma dificuldade, mas precisamos, quando nós entendemos o contexto daquela época, aí então nós vamos entender melhor, né, o porquê daquela forma, o porquê daquela maneira, e também agora, né? Então Calvino era muito zeloso nesse sentido, observar num texto bíblico qual é o aspecto histórico, né? O que é que gerou esse acontecimento, né? Qual era o contexto na época quando se deu esse acontecimento? E também o filosófico, né? O que é que as pessoas pensavam a respeito? Qual era o pensamento na época, né, quando foi escrito aqui esse texto, né? Porque Jesus fazia muito nos seus ensinamentos, ele ensinava por parábolas, né? Qual era o objetivo de Jesus em ensinar por parábola, né? O que você acha por que você acha que Jesus ensinava por parábolas?
Ó, isso. Ó. E o que a parábola nos leva? Aqui a parábola nos leva a pensar, né? Nos leva a pensar, né? Não é uma coisa que vem pronta para você. Você precisa de pensar, meditar, para você compreender o que é que está acontecendo ali. Então Jesus também nos ensinou a exercitar o nosso pensamento, né? A nossa compreensão das coisas, né? Jesus não deu nada pronto. Ele sempre, né, levou as pessoas a pensar, levou as pessoas a tomar uma decisão, né, a refletir a respeito, né? Vamos pegar um exemplo aqui, quando ele conversa com o jovem rico, né? O jovem rico chega a Jesus e ele está todo, né? Porque ele cumpre todos os mandamentos, ele tem dinheiro, ele é uma pessoa de bem na sociedade e tudo mais, né? E aí chega e conversa com Jesus e diz que ele tem cumprido todos os mandamentos. Aí Jesus fala: então vai, vende seus bens, né, dá aos pobres e vem e segue-me. Aí então ele sai de cabeça baixa. Aí é o momento em que Jesus, né, quer conectar a questão do ensinamento com a vida, né? Aquela conexão do ensinamento com a vida, né? Porque conhecer a ortodoxia sem a prática não serve para nada, né? Ele tinha todo o conhecimento, mas ele não tinha a vida, a prática no dia a dia, né? Então Jesus leva a isso, ao pensar. Eu me lembro que eu iniciei meu ministério lá em Bofete. E quando eu cheguei naquela cidade pequenininha, né, e tal, o diretor da escola, quando ficou sabendo que eu estava por lá, foi me conhecer, tudo, e falou: pastor, eu gostaria que o senhor estivesse dentro da escola comigo. Eu falei: mas como? Eu quero dar as aulas, todas as aulas que eu tenho e que eu puder passar para o senhor, eu quero passar na área que o senhor pode. Então eu comecei a dar aula de filosofia, sociologia na época, né? E história. E quando eu cheguei na escola, os alunos, né, do colegial não gostavam de filosofia. A aula de filosofia para eles era um tempo lá que eles tinham que matar, né? Aí depois, quando nós começamos, que eu comecei a conversar com eles, ensiná-los a respeito do que é filosofia, mudou a visão, né? Mudou a visão. Aí eles começaram a gostar da aula de filosofia, né? Eles gostavam da aula de filosofia. Porque isso é importante, nós entendermos as coisas, né? Precisamos ter compreensão das coisas, né? Não podemos ser pessoas que são guiadas por como diz o apóstolo Paulo, qualquer vento de doutrina. Nós precisamos ter conhecimento. E tendo conhecimento, nós vamos realmente nos posicionar em todo e qualquer lugar, né? Vamos conseguir explicar os textos da Bíblia com tranquilidade e com segurança. Porque a palavra do Senhor nosso Deus, ela não deixa nenhuma sombra de dúvida sobre nada do que ela escreve, do que está escrito no Antigo Testamento e do que nós vamos encontrar também no Novo Testamento. Isso tudo foi algo que Calvino trabalhava nos seus ensinamentos, né? Essa era a forma que ele tinha de visão nos seus ensinamentos. E ele gostava de trabalhar dessa forma, né? Nessa interpretação contextual, porque ele queria despertar nas pessoas a fé, né? Despertar essa fé, que levava a esse questionamento e essa busca, que vinha a compreensão através da ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Porque na palavra do Senhor nosso Deus, eu posso ter todo o conhecimento possível, né? Posso ter todo o conhecimento possível, mas sem a ação do Espírito Santo de Deus, eu não vou expressar a palavra. Posso me expressar, mas não na palavra do Senhor nosso Deus, né? No poder do Senhor nosso Deus, na ação do Espírito Santo. Por isso nós precisamos, né? Tanto
pastor, como os irmãos, né? Quando vão ler a palavra, a primeira coisa que nós temos que fazer qual é? Oi? Orar, pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus. Quem sou eu para abrir aqui a Bíblia, né? Por isso que nós somos contra tirar sorte na Bíblia. Você conhece alguém que tira sorte na Bíblia? Hã? Oi? Tem a caixinha de promessa, tem também, né? Aquele que abre a Bíblia, né? Abre a Bíblia e fala, que Deus está falando comigo aqui. O duro é quando ele entende, né? Tem aquela pessoa, né, que abriu a Bíblia assim, botou o dedo e leu ali, né? Depois ele abriu de novo. Ele abriu, Judas foi e enforcou-se. Tá. Aí ele abriu de novo e botou o dedo, vai tu e faz o mesmo. Então, não pode ser assim, né? De jeito nenhum. Você tem que abrir a Bíblia, né, para você, com o objetivo de você estudar, e não de você tirar sorte, né? Porque ele é um livro de ensino, né? Então nós precisamos de orar, pedir a direção do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos estar lendo e estudando a palavra do Senhor nosso Deus. E o texto, né, central do nosso estudo de hoje é exatamente aquele que Calvino procurava pautar na sua visão para o aprendizado da palavra. Abra lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Esse é um texto que, por um tempo, a dona Dilma sempre falou conosco a respeito, né? Para que nós estivéssemos decorando esse texto. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor... É isso? Desculpa, irmãos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Amém. Nós temos algumas coisas para observarmos de muita riqueza na nossa lição. Mas eu gostaria com você nesse momento, porque como nós já falamos a respeito dessa questão da interpretação da palavra, né? Gostaria de dar uma olhadinha nesse texto aqui junto com vocês, né? Primeiramente, ele fala sobre a Escritura, e ele fala sobre toda a Escritura. Então, toda a Escritura, desde Gênesis a Apocalipse, né? Então, toda a Escritura. Não é igual aquele que, né, que tem a Bíblia assim como santa, que até o carimbinho da Sociedade Bíblica aqui, né, é santo, né? Não, é de Gênesis a Apocalipse. A capa, isso aí não tem santidade nenhuma. O que tem é a palavra do Senhor nosso Deus na nossa compreensão. A palavra também, este livro, lá na biblioteca, ele é um livro de leitura, história, né? Agora, na mão de um servo de Deus, ele é a palavra de Deus, né? Ele é a espada de dois gumes que penetra no mais profundo da nossa alma, da nossa vida. Mas lá na biblioteca, ele é um livro de história, que as pessoas vão procurar e vão ler como um livro de história. Mas pastor, como assim? Exatamente. Ele se torna a palavra de Deus quando ele é visto com os olhos da fé. Quando ele é crido. Fora disso, ele é um livro como qualquer outro, e se alguém rasgar uma folha dele,
né? Se alguém jogá-lo, não vai acontecer nada com a pessoa, porque Deus não está preocupado, né, com o que as pessoas estão pensando ou vendo a respeito. O importante é que Ele está olhando para que os servos dele creiam nessa palavra e confiem nessa palavra e leiam com fé esta palavra, né? Igual aquela pessoa que um dia ela estava na igreja, chegou uma pessoa que estava ela estava embriagada, né? E a pessoa, os irmãos, duas irmãzinhas pegaram a pessoa, levaram lá para o salão social e estavam lá no salão social dando surra de Bíblia no rapaz. E pá, sai, em nome de Deus, sai. O pastor, não é assim, né? Não é batendo com a Bíblia. A Bíblia assim não tem poder nenhum. O livro tem só peso, realmente vai doer, né? O que tem poder é o nome de Jesus. Quando você fala em nome de Jesus, aí as coisas acontecem. A Bíblia só não te protege nada, porque as pessoas deixam a Bíblia em casa aberta, né? No Salmo 23, no Salmo 91, né? Isso não vai proteger você não, filho. Não vai proteger não. Se tiver Bíblia lá em casa, não vai proteger. O que vai proteger é a Bíblia na mente e no coração. É isso que te protege. Só ela não vai resolver problema nenhum. A não ser que vocês, como já aconteceu o caso, né, do soldado que estava na guerra e ele tinha uma Bíblia na cintura, né, e a bala bateu exatamente onde estava a Bíblia e ficou ali na Bíblia e não feriu. Mas fora disso, né, no físico é só assim. Que ele pode ter como livramento também, né? Mas porque ele carregava a Bíblia, né? Se ele não carregasse, ele não teria aquela proteção ali. Mas fora disso é a Escritura na mente, no coração e nos nossos lábios para proclamar a verdade, as verdades do Senhor. Então vamos lá. Só uma, só pode. Ah, sim. Sim. Amém. O Espírito Santo de Deus, a palavra nos diz que o Espírito Santo de Deus nos fala lembrar de todas as coisas, né? É o texto bíblico. O Espírito Santo de Deus nos fará lembrar de todas as coisas. Então, vamos lá. Então, é toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, né? É inspirada por Deus. O que é ser inspirado? Saiu de Deus, né? Veio de Deus para nós, né? Então, quando o Paulo escreveu ali, quantas cartas mesmo Paulo escreveu? 13 cartas, né? Quando ele escreveu aquelas 13 cartas, ele não foi tirando como permita-me aqui fazer essa referência, o espírita, né? O espírita, ele diz que o espírita, ele faz o quê? Oi? Psicografa, né? Ele psicografa, né? Não foi assim que aconteceu com Paulo, não. Foi inspiração do Espírito Santo, né? Paulo não fechou os olhos lá e foi não sabendo o que estava fazendo. Não, ele estava sabendo muito bem o que ele estava escrevendo, né? Ele estava sabendo muito bem o que ele estava escrevendo e para quem está escrevendo, por que ele estava escrevendo essas cartas pastorais, né? Então toda a Escritura vem do Senhor nosso Deus, toda ela. Então não adianta dizer, mas eu não gosto muito de ler o Antigo Testamento, principalmente quando chega ali no livro de Números, né? É toda a Escritura. Você vai procurar na igreja, você vai conhecer gente na igreja que nunca leu a Bíblia toda e outros que não leram ainda o livro de Números. Por quê? Pastor, lá só tem a genealogia lá, eu não gosto muito de ficar lendo. Que vai me acrescentar isso aí? Pode ler que vai te acrescentar. Pode ter certeza que vai te acrescentar e vai te ensinar muito, se você ler e permitir que o Espírito Santo de Deus esteja orientando a sua vida. Então, a palavra de Deus. Se você não leu, eu quero desafiar você a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, né? Não é só ficar lá no Novo Testamento, não, né? Não, tem que vir para o Antigo Testamento também. E porque toda ela é útil. Toda a Bíblia é útil. Olha o que é que Paulo está dizendo, né? Para que ela é útil? Para o ensino, né?
para o conhecimento de Deus, para o conhecimento do homem, para o conhecimento da vida, para o conhecimento de todas as coisas. Ela lute para esse ensino, né? Para ensinar a verdade. O que mais? É o que muitos não gostam, né? Vem na igreja, aí ouve aquele sermão e fala assim, mas quem foi que contou da minha vida para essa pessoa? É o Senhor que está te repreendendo, é o Senhor que está te corrigindo, né? Quantas pessoas já... com certeza alguém falou para o pastor. Eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Que o pastor sabe de tudo mesmo, né? O pastor fica sabendo de tudo, não adianta ser, porque o pastor ele é para isso mesmo, né? Ele fica sabendo de tudo, ele sabe de tudo, né? Muitas vezes você não fala, não pode falar, né? Mas sabe tudo. E aí, mas quando você prega, você não prega para as pessoas, porque você não prega de você, você prega pelo Espírito Santo de Deus, né? Aí o Espírito Santo de Deus chega e toca no coração da pessoa, né? E a pessoa acha que ele tem que acertar conta com o pastor. Você não tem que acertar conta com o pastor, você tem que acertar conta com Deus. É Deus que está falando com você. Não é um pastor, é Deus que está falando. Você veio aqui na igreja para ouvir quem? Pastor? Não, você veio para ouvir Deus. Então, aceita o que Deus está falando. Então, é a repreensão, é a correção que nós não gostamos. Mas isso é de Deus, né? Vamos ter a ideia de como isso acontece, né? Quando a gente leva a coisa assim bem a sério mesmo, e que vem na igreja para ouvir. Eu terminei a pregação, fui lá na porta cumprimentar os irmãos. Aí uma irmãzinha chegou, me cumprimentou e falou: pastor, muito obrigado pela palavra dessa noite, porque a palavra do senhor falou isso, senhor, quando o senhor falou isso, eu fiquei olhando para ela e falei assim, olhando para ela e pensando assim, olha, eu não falei nada disso. Onde foi que essa mulher ouviu isso durante a minha pregação? Mas ela veio para ouvir. E foi aquilo que o Espírito Santo de Deus falou no coração dela. Por quê? Porque isso é obra de quem? Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós achamos que é o pastor, às vezes achamos que é o pregador, que está tocando na minha ferida e veio falar exatamente isso para mim. Mas não é. Você não veio aqui para ouvir gente, você veio aqui para ouvir Deus, você veio aqui para ouvir a Escritura, que ela repreende. O que mais? Corrige as faltas, né? E para a educação na justiça, né? Na verdade, na justiça, aquilo que é justo, aquilo que é digno, como servo de Deus, viver como servo de Deus, fazer como servo de Deus, viver corretamente, né? E depois essa parte final, muito maravilhosa, não? Para quê tudo isso? Para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Para toda boa obra, o servo de Deus está sempre habilitado. Esse era o texto, né? Esse era o texto, vamos dizer assim, de cabeceira de Calvino, né? Esse era o texto que inspirava a ele a estudar e a ensinar a palavra do Senhor nosso Deus, porque ele acreditava que realmente a palavra do Senhor nosso Deus era isso aqui que Paulo diz, né? É isso aqui que Paulo diz. E se nós também entendermos dessa forma, que a palavra é isso aqui, nós vamos começar a sentir realmente muito gosto pela palavra, muito amor pela palavra, né? Muito desejo de ler a palavra, porque nós vamos entender que é dela que vai proceder todas essas coisas para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa sociedade. A transformação vem através da palavra de Deus. Segundo ponto que nós temos na nossa lição é sobre Calvino e os comentaristas da Escritura, né? Calvino e os comentaristas da Escritura. Lá no início, né, nesse segundo ponto aqui, diz assim: Calvino escreveu uma grande obra às institutas da religião cristã, como nós já dissemos. Razão porque é conhecido como o autor de um livro só. É um livro só, de 4 volumes, de 1072 páginas, né? Um livro só. Ele, contudo, tinha plano de escrever comentários sobre a Bíblia. Antes da primeira edição das Institutas, vamos lá, Calvino começou a comentar e lecionar a Bíblia
a lecionar a Bíblia em 1535, né? Ele começou a ensinar a Bíblia, né? E ele lecionou seus estudos comentando a carta de Paulo aos Romanos, obra publicada em 1540. Então observa uma coisa, né? Em 1540, o comentário sobre a Epístola de Romanos. A Epístola de Romanos, amados irmãos, ela não é simplesmente um livro que nós podemos colocar ao lado de qualquer outro. A Epístola aos Romanos, ele é um compêndio teológico, né? Ele é um compêndio teológico, né? Ele é muito profundo, né? E Calvino iniciou os seus estudos exatamente na Epístola de Paulo aos Romanos, né? Então se observa que a seriedade dele em começar já pelo mais difícil, né? Em começar por aquele que trazia mais conhecimento, ia mexer mais com as pessoas da sua época, né? Depois ele escreveu sobre 1 Coríntios, né? O comentário também foi publicado em 1546, né? E comentou quase todas as cartas de Paulo, né? Romanos, Coríntios e quase todas as cartas de Paulo. Em 551 foram reeditados os comentários às cartas paulinas. Por que essa reedição, né? Porque ele gostava de compartilhar de tudo aquilo que ele estava aprendendo e que ele vinha aprendendo ali no seu dia a dia. E você já observou que quando você lê a Bíblia num dia, você lê um texto num dia, você traz alguns conceitos e alguns conhecimentos para a vida. Aí você vai ler outro dia e consegue olhar de forma diferente, né? E consegue aprender mais. E isso acontecia com ele também. Então o que ele aprendia mais, ele ia colocando também para os irmãos. Esse homem não deveria dormir, né? Ele deveria só ler e estudar e escrever, né? Porque é muita coisa, né? Depois, Calvino interpretou a Bíblia pelo Novo Testamento. Após essa tarefa, por volta de 1549, começou a estudar o Antigo Testamento. Então, durante 9 anos, ele ficou só estudando e fazendo exposição do Novo Testamento. Depois, agora, ele começa a estudar o Antigo Testamento. No domingo pregava sobre o Novo Testamento, às vezes sobre os Salmos, durante a semana sobre o Antigo Testamento. Os sermões são, em geral, exposição sobre os textos da Bíblia. Então ele sempre era zeloso por estudar a Bíblia, né? E o que mais que eu quero destacar aqui com os irmãos? No finalzinho ali dessa coluna, onde está comentarista da Bíblia, ele diz assim, Calvino também fazia preleções sobre o Antigo Testamento, ocasião em que lia um trecho da Bíblia hebraica, traduzia-o para o latim e comentava versículo por versículo. Então veja bem, ele não pegava como nós temos hoje, né? Hoje nós temos, quais as versões da Bíblia que nós temos hoje? Corrigida, atualizada, NVI e a linguagem de hoje. Aí você pega aquela linguagem de hoje, como é gostoso, como é bom ler isso aqui, a gente compreende melhor, né? E tal, isso aqui, aquele outro, né? Ele não procurava a tradução mais próxima, não. Ele ia lá no hebraico, no Antigo Testamento, ele ia no hebraico e depois traduzia, né, para o latim. Então ele ia lá no texto, nos originais mesmo, né? Ele estudava nos originais. Olha, então isso que nós temos que aprender como presbiterianos. Nós precisamos pegar um texto ali, permitam-me usar esse termo, e dissecar aquele texto ali, né?
olhar por todos os lados o texto, o que está dizendo nas suas entrelinhas, né? Procurar, né, entender o contexto em que foi escrito esse texto, né? Aprender realmente da palavra do Senhor nosso Deus, né? Ele era esse comentarista e ele nos ensina a estudar a Bíblia dessa forma, né? Esse trabalho era registrado por vários secretários. As conferências sobre a Bíblia aconteciam todas as sextas-feiras, nas reuniões dos pastores. Então ele pregava na igreja e ainda fazia conferência com os pastores. Os profetas do Antigo Testamento tinham também grande significado para Calvino, né? Ele estudou o Antigo Testamento tanto quanto estudou o Novo Testamento, né? E ele fez também uma série de estudos, e o autor diz aqui, né? A série começa com o comentário de Isaías, publicado em 1550. Depois, né, foi revisado em 59. Após ele escreveu sobre o livro de Gênesis, depois Salmos, e segue a exposição de Oséias, né? E fez uma exposição sobre os 12 profetas menores, né? E Daniel, e Jeremias e Lamentações em 1563. E publicado postumamente, né, os primeiros 20 capítulos de Ezequiel. Então olha que ele foi zeloso no estudo da palavra do Senhor nosso Deus, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Eu não tenho as institutos, mas eu vou comprar, né, e para deixar aqui, disponibilizar para algum irmão que queira, algum momento, tirar algum entendimento de algum texto bíblico, né, dentro do comentário de João Calvino, para os irmãos conhecerem. Porque é importante que a gente tenha esse conhecimento. É claro que hoje nós buscamos muito pela internet, né, mas vamos ter aqui o físico para os irmãos compreenderem. Bem, então ele era um comentarista. Nós vimos aí que ele comentou o Novo, depois o Antigo Testamento. Fez o contrário, começou pelo Novo, depois foi para o Antigo Testamento. Também quem eram os ouvintes de Calvino nas suas preleções? Chorando meu horário, já está vencendo meu horário aqui, né? Os ouvintes de Calvino, né? Aqui consta-se, né, que o público dele era os estudantes, os ministros e outros ouvintes. Era um grupo que estava associado aos esforços empreendidos na difusão da pregação reformada. Então, ele tinha um grupo, né, com o qual ele estudava a palavra, né, que eram estudantes de teologia, de filosofia, né, e também os ministros e outros ouvintes. Muitas pessoas, na época, muitas pessoas deixaram a França e vieram para Genebra para poder estudar a palavra, né? Então os ouvintes de João Calvino eram compostos pelos irmãos, né, que estudavam a palavra, e também de pessoas que vinham para aprender com ele, né? Porque o sonho dele era preparar jovens, olha só, preparar jovens para o ministério e para o governo civil, especialmente futuros líderes para a igreja. Então observa a visão dele. Quando da igreja reformada, nós vamos observar que muitas igrejas, né, tem algumas que permanecem, outras estão colocando, né, cada igreja tinha uma escola do lado, né? Era a igreja e a escola do lado. Porque qual era a visão da igreja reformada? Da igreja ensinando os seus filhos, né? Ensinando os seus filhos, preparando os seus filhos para a igreja e também para o mundo. E principalmente hoje, quando nós olhamos para essa realidade de hoje, nós vemos, olha, a necessidade de se ter realmente escolas, não vamos falar escolas que tenham o perfil da denominação, né? Mas escolas com princípios. Não, o que é a escola com princípio? A escola com princípio é aquela escola que tem o seu princípio de ensinamento na palavra do Senhor nosso Deus, né? Todos os professores, né, que estão nessa escola possuem esse perfil,
né, de conhecedores da palavra do Senhor nosso Deus, que vão ensinar com base na palavra do Senhor nosso Deus. Não vai haver doutrina, não vai haver cara da igreja, mas vai haver esse perfil do ensino cristão. E várias igrejas nossas têm, né, escola. E é lógico que tem aquelas igrejas que se construíram seus institutos, né? Nós temos a Adventista, né? Que é até os seus ministros, a Batista, né? E tem também o Colégio Presbiteriano, né? E tem algumas igrejas que têm escolas. Por que motivo? Essa preocupação, né? Principalmente hoje no tempo que estamos vivendo. Até algum tempo atrás nós conversamos a respeito de nós organizarmos uma escola, e temos uma escola com princípio aqui em Agudos, mas até agora não encontramos os corajosos ainda para nos apoiar nesse sentido, né? Como diretores e professores, e que queiram abraçar esse trabalho, né? Porque é um trabalho de muita responsabilidade, é um trabalho muito árduo, né? Que tem que ter gente que esteja disposta a se dedicar realmente ao Senhor nosso Deus, e dispostos, como Calvino e como os discípulos de Cristo, enfrentar a sociedade, né? O sonho de Calvino era realmente evangelizar os franceses, evangelizar a França. Ele trouxe muitas pessoas de lá para treinar, para enviar lá para evangelizar a França, né? Porque esse era o sonho, de expandir o evangelho, né? E é lógico que os ouvintes dele também, ele diz aqui que não era só os franceses também não, né? Tinha gente de toda a Europa aqui, da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, da Escócia, né? Mas a maior parte era composta por franceses. Mas saía gente da Europa toda para ir lá ouvir e aprender com João Calvino. Por que motivo? Estamos ouvindo falar a respeito de que lá tem um ensino que prepara as pessoas, né? Que desenvolve a vida das pessoas. Então, vamos lá ouvir. E na 15ª preleção sobre o livro de Daniel, Calvino escreveu o seguinte: portanto, quem realmente tira proveito da palavra de Deus é aquele que aprende que sua vida está sob os cuidados do Senhor e que sua proteção nos basta. Ele, no comentário dele, quem aprende, é aquele que aprende que sua vida está sob os cuidados de Deus. Sua vida está sob os cuidados de Deus. Como cristão, você tem essa certeza? Amém? E é isso que nós precisamos ter, né? E que nós, não adianta, Jesus, até o pecado da ansiedade, né? A ansiedade é um pecado. Por quê? Porque Jesus disse, ó, não andeis ansiosos, é uma ordem. Não é para você, mas olha, está acontecendo isso agora neste momento. Não tem que ficar ansioso. Não tem, é pecado isso, né? Desagrada ao Senhor, o nosso Deus, né? E quem aprende, né, que sua vida está sob os cuidados do Senhor, e a proteção de Deus basta. A proteção de Deus basta. Às vezes a gente ora e depois fica querendo encontrar caminhos, querendo encontrar ajuda, buscar em algum... Não tem. Você orou, né? O salmista diz que ele ora e ele espera silenciosamente, né? Ele não ora e fica, irmão, o Rui, o Viola, o Dito, o Pércio. Não. A minha alma espera silenciosa no Senhor. Eu não fico desesperado por aí. A minha alma espera silenciosa no Senhor nosso Deus. Por quê? Porque a proteção de Deus me basta. O que foi que os meninos disseram diante da fornalha de fogo ardente? Quando o rei falou assim, vocês vão ser jogados lá na fornalha de fogo ardente se vocês não me adorarem. Oi? Se Deus quiser nos livrar, Ele vai, mas se Ele não quiser também, não tem problema. Nós vamos entrar na fornalha do mesmo jeito. Se tiver que queimar, nós vamos queimar. Se Deus quiser que nós sejamos queimados, nós vamos ser queimados. Agora, se Deus nos livrar, também é para a glória dele. Mas só que as pessoas oram assim? Não.
Senhor, por favor, Senhor, tira, Senhor, por favor, Senhor, joga fora, Senhor, por favor, Senhor, coloca para longe de mim, por favor, Senhor. Não, Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida. Não foi assim que Jesus orou também? Que seja feita a sua vontade e não a minha, né? Senão, que eu beba, né? Então, entender que a proteção de Deus basta para a nossa vida. Eu não preciso de fazer 1001 promessa. Eu não preciso de rezar um monte de terço, nem um monte de rezas qualquer que seja, né? Eu só preciso confiar no Senhor e esperar no Senhor. E saber que Ele está agindo, que a sua proteção basta para a minha vida. Qualquer um que tenha alcançado esta fase será capaz de enfrentar centenas de riscos, pois não hesitará em marchar para onde tenha sido chamado, né? E o mais Ele fará. Então, e marchar para onde tenha sido chamado, né? Não tenha dúvida, né? Isso aqui é algo também para a gente entender, né? Que é importante, e é ensinamento aqui do nosso irmão aqui, Calvino, que você não está no lugar errado, né? Às vezes a pessoa fica lutando, querendo, porque não, Deus te colocou onde Ele te colocou e Deus preparou esse lugar para você estar. Então agradeça a Deus, porque Ele está com você nesse lugar. Se for lá na cova dos leões, Deus estará lá. Se for lá na fornalha de fogo ardente, Dona Janete, se for na fornalha, Deus estará lá. E se é aqui hoje onde nós estamos, Deus está aqui, né? E Ele está aqui, e Ele está aqui cuidando de você. Ele está aqui olhando para você. E não está olhando só como eu estou olhando os seus olhinhos, não, seu rostinho. Ele está contemplando você, no seu ser, nos seus sentimentos, no seu jeito de ser, nos seus pensamentos. Ele conhece todas as coisas. Ele cuida de todas as coisas, né? Então, quando nós estamos aqui vendo, sabendo a respeito dos ouvintes dele, da preparação, né, que ele queria, era exatamente do crente lá do final do versículo 17, para que vamos colocar todo cristão, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos repetir isso? Para que todo cristão seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Onde você estiver, Deus te prepara para você fazer aquilo que é da vontade dele. E só para concluir aqui, porque nós já vencemos nosso tempo aqui, em relação ao Antigo e Novo Testamento, só uma observação a respeito da visão calvinista, né? É que, como nós já comentamos no início, como ele olha por esse aspecto histórico e também filosófico, muitos comentaristas e muitos escritores bíblicos, né, olham para o Antigo Testamento dizendo todo o Antigo Testamento aponta para Jesus e fala de Jesus. Sim, ele compreende dessa forma, só que ele também quer ler cada acontecimento no seu tempo, né? Pode sim fazer referência a Jesus, mas tem o seu significado na história e naquele tempo, e não somente apontando para o Novo Testamento, querendo deixar quase que o Antigo Testamento de lado. Não, nós precisamos compreender, né, seu aspecto histórico, filosófico do Antigo Testamento e também depois o Novo Testamento. E ele conclui nesta lição aqui com a seguinte fala, né? O Antigo Testamento e a aliança estabelecida por Deus com os pais não se baseia nos méritos deles, mas na misericórdia do Senhor. Então,
povo de Israel foi alcançado por causa, não por aquilo que eles possuíam, né? Mas porque o Senhor decidiu convidá-los, né? Chamá-los, né? E essa aliança é semelhante à aliança feita conosco também, né? Pode-se dizer que é a mesma aliança, pois difere somente na ordem em que foi outorgada, mas é a mesma aliança. Quando o Senhor chamou lá Abraão, vou fazer de você, quem era Abraão? Ninguém, mas Deus decidiu chamá-lo. Quando Deus decidiu chamar a Zaíra, quem era Zaíra? Nada. Quem eu era? Quem era Raquel? Nada, ninguém. Mas Deus decidiu chamar. Quem era William? Ninguém, mas Deus decidiu escolher. Porque Ele decide segundo o seu querer, segundo a sua vontade. E nos chamou. E nós entendemos que fomos chamados por Deus para realizar a sua obra sobre a face da terra. E não podemos deixar de fazer essa obra porque nós somos separados para isso. Você é especial para Deus, no ministério que Ele tem. Amém? Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado pela sua palavra, pelos seus ensinamentos. E ajuda-nos, ó Pai, a guardá-la no nosso coração, retê-la no nosso coração, para vivermos uma vida que exalta e glorifica o Teu nome, Pai. Nós oramos, Deus, colocando nossas vidas no Teu altar, agradecido pelos Teus cuidados, Senhor, e pela compreensão que o Senhor tem nos dado da Sua palavra, para que possamos vivê-la nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Amém.